Em oitavo lugar, está o Dodge Dart Coupé. O Dodge Dart surgiu no Brasil em 1969 e permaneceu no mercado até 1981, sendo que o primeiro modelo saiu somente na versão sedã de 4 portas, já a versão Coupé só saiu em 1971. O Dodge Dart Coupé se destacava em relação aos seus concorrentes por ter o maior motor até então fabricado no Brasil. O seu motor era um V8 de 318 polegadas cúbicas, ou 5,2 litros, que desenvolvia a potência de 198 cavalos e 41,5 kg de torque a apenas 2.400 RPM. Mesmo pesando 1.460 kg, este veículo tinha uma relação peso-potência de apenas 7,4 kg por cavalos, garantindo assim um 0 a 100 em apenas 12 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 175 km por hora, números até excelentes para um veículo que pesa quase 1,5 toneladas. Outro detalhe que vale a pena se observar era o câmbio manual de apenas 3 marchas, que resultava em um consumo de 5 km por litro na cidade e 8 na estrada. Já em relação à segurança, este veículo era equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Em sétimo lugar, está o Santa Matilde SM 4.1. O Santa Matilde SM 4.1 foi um fora de série esportivo, com desenho elegante que se destacava por ter um motor potente e um interior luxuoso, que oferecia itens como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, forração dos bancos em couro, cintos de segurança de 3 pontos e limpador de para-brisa com temporizador. Este veículo também era um verdadeiro fastback 2+2, ou seja, só podia levar 4 pessoas, mas também era disponível na versão conversível, com uma capota rígida e outra flexível em lona. A sua carroceria era composto por um chassi plataforma de aço estampado e carroceria de plástico reforçado, com fibra de vidro. Já embaixo do capô, este veículo utilizava toda a mecânica do Chevrolet Opala, com um motor 4.1 litros, 6 cilindros em linha, que desenvolvia a potência de 171 cavalos e 32,5 kg de torque a apenas 2.600 RPM. Mesmo pesando 1.240 kg, a sua relação peso-potência era de apenas 7,3 kg por cavalos. Com esse resultado, aliado ao câmbio manual de 4 marchas, o Santa Matilde SM 4.1 fazia de 0 a 100 em apenas 12 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 183 km por hora. Outro detalhe que vale a pena se observar era o seu consumo, fazendo médias de 6 km por litro na cidade e 10 na estrada. Já em relação à segurança, o SM 4.1 era equipado com freios a disco nas 4 rodas. Em sexto lugar, está o Puma GTB Série 2. O Puma GTB S2 foi apresentado no Salão do Automóvel de 1978, e entre as suas principais características, estava o belo visual que apresentava linhas limpas, com destaque para a frente baixa, marcada pela larga grade de cor preta, que eram acompanhados por faróis duplos. Outro detalhe que vale a pena se observar era o para-brisa mais inclinado, e os limpadores que se recolhiam sob a extremidade do capô. Tudo isso foi feito para garantir um bom coeficiente aerodinâmico. Na sua traseira, o principal destaque fica por conta do caimento suave do teto, ligando a tampa do porta-malas. Enquanto isso, as suas lanternas eram as mesmas da Volkswagen Brasília, e que nesse carro casou certinho com seu design esportivo. Já o seu interior era bastante refinado, com detalhes que incluía carpete no piso, tecido no teto, painel revestido de couro, e itens como direção hidráulica, ar-condicionado, desembaçador, antena e vidros elétricos, além de contar também com cintos de 3 pontos. Agora embaixo do capô, o Puma GTB S2 vinha equipado com motor Chevrolet 6 cilindros em linha, de 4.1 litros, o consagrado 250S, que também era acompanhado pelo câmbio manual de 4 marchas, do Opala SS. Este motor entregava a potência de 171 cavalos e 32,5 kg de torque a apenas 2.600 RPM. Com toda essa potência,
aliado ao seu leve peso de apenas 1.180 kg. O resultado foi de uma relação peso-potência de apenas 6,9 kg por cavalos, o que deixou este felino bastante ágil, com uma aceleração de 0 a 100 em apenas 10,8 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 190 km por hora. E para parar esta fera, o Puma GTBS2 vinha equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Agora falando de consumo, este veículo era capaz de fazer até 6 km por litro na cidade e 8 na estrada. Em quinto lugar, está o Ford Maverick GT. O Maverick é um automóvel criado pela Ford dos Estados Unidos, que obteve grande sucesso em seu país de origem, e também foi fabricado no Brasil, entre os anos de 1973 a 1979, sendo oferecido nas versões Super, Super Luxo e a Esportiva GT, com opção sedã de 4 portas, e coupé de 2, e motores de 4, 6 e 8 cilindros. Mas hoje, a única versão que nos interessa é somente a GT. O Maverick GT era a versão top de linha, mas com produção limitada. Por fora, além de ter um belo visual, a versão GT recebia faixas pretas nas laterais, no capô e na parte traseira. Além disso, também recebia presilhas de capô do tipo competição, faróis auxiliares e rodas mais largas. Enquanto isso, no seu interior, esta versão trazia um contagiros sobreposto à coluna de direção e um câmbio manual de 4 marchas. Já embaixo do capô, o Maverick GT vinha equipado com motor V8 de 302 polegadas cúbicas, que gerava potência de 197 cavalos e 39,5 kg de torque a apenas 2.400 RPM. Toda essa potência, aliado ao peso de 1.390 kg, gerava relação peso-potência de apenas 7,1 kg por cavalo, o que dava a este coupé esportivo respostas rápidas ao pedal do acelerador. Agora falando de números, este V8, de 4,9 litros, fazia de 0 a 100 em apenas 10,8 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 182 km por hora. Já em relação à segurança, este veículo era equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Talvez, o único ponto negativo do Maverick GT seja o consumo, pois este veículo fazia médias de 4,5 km por litro na cidade e 6 na estrada. De olho nesse resultado, a Ford o equipou com um tanque de combustível de 100 litros. E para você, este consumo era adequado ao porte do veículo, ou era muito beberrão? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Em quarto lugar, está o Chevrolet Opala SS. O Opala SS surgiu em 1971, inicialmente na carroceria de 4 portas, e já no ano seguinte, era oferecido na versão coupé de 2 portas. A versão esportiva do Opala se destacava por apresentar um visual estiloso, com destaque para as faixas com desenho esportivo, com a inscrição SS nos paralamas, e pelas rodas, também com desenho esportivo, exclusivo para essa versão. Já o seu interior também recebia um acabamento diferenciado, como volante de 3 raios, painel com contagiros, bancos individuais e câmbio manual de 4 marchas no assoalho. Em 1973, com a crise do petróleo, também era lançada a rara versão SS4 do Opala, com motor de 4 cilindros, mas hoje a única versão que nos interessa é o Opala SS, equipado com motor 250S, com 6 cilindros em linha de 4,1 litros, que desenvolvia a potência de 171 cavalos e 32,5 kg de torque, a apenas 2.600 RPM. E apesar de aparentar um porte grande, o Opala SS nem era tão pesado assim, pois pesava apenas 1.172 kg, o que contribuía para uma relação peso-potência de apenas 6,9 kg por cavalo. O resultado era de respostas rápidas ao pedal do acelerador, fazendo de 0 a 100 em apenas 11,7 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em incríveis 190 km por hora. Em relação à segurança, o Opala SS era equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Agora, em relação ao consumo, este veículo era capaz de fazer até 6 km por litro na cidade e de 8 na estrada. Em terceiro lugar, está o Dodge Charge RT. O Dodge Charge RT surgiu no Brasil em 1971,
E diferente do americano, o Charge brasileiro foi criado a partir do Dodge Dart Coupé. Mas mesmo assim, tinha um visual imponente bastante semelhante ao americano, com destaque para a frente marcada com detalhes como o capô, que recebeu falsas entradas de ar, além dos faróis duplos, que eram escondidos sobre a grade, que era dividida em duas partes. Na sua lateral, o principal destaque ficava por conta do teto em vinil preto, aliado às faixas laterais, que davam um toque de esportividade e luxo. Na sua traseira, recebia uma faixa preta ligando as duas lanternas. Enquanto isso, no seu interior, recebia ar-condicionado, controle interno do retrovisor esquerdo, direção hidráulica, câmbio manual de 4 marchas. Agora, em relação ao motor, o Dodge Charge RT era equipado com um motor V8 de 318 polegadas cúbicas, ou 5,2 litros, que desenvolvia a potência de 215 cavalos e 42,9 kg de torque a apenas 2.400 RPM. Mesmo pesando 1.525 kg, este veículo tinha uma relação peso-potência de apenas 7,1 kg por cavalo, garantindo assim um 0 a 100 em apenas 9,5 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 180 km por hora. Números até excelentes para um veículo que pesa 1,5 toneladas. Em relação ao consumo, até que fazia médias bem aceitáveis para o seu porte, fazendo médias de 5 km por litro na cidade e de 8 na estrada. Já em relação à segurança, este veículo era equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Em segundo lugar, está o Puma GTB Série 1. O Puma GTB, assim como todos os foras de série dessa lista, recebia carroceria de plástico e fibra de vidro, com a frente bem longa e a traseira curta, mas o seu visual era nitidamente semelhante aos muscle cars americanos, o que tornava este veículo bonito e imponente, e que tinha fila de espera para compra. Já o seu interior recebia bancos e volante esportivos como itens de série. O painel de instrumentos era bem completo e incluía contagiros, voltímetro e termômetro do óleo. Em relação ao seu desempenho, o Puma GTB não era muito superior aos de seus concorrentes, mas o motor de 6 cilindros de origem Chevrolet dava conta do recado. Agora, falando de números, este motor de 4,1 litros desenvolvia a potência de 141 cavalos e 29 kg de torque a apenas 2.400 RPM. Mesmo pesando 1.180 kg, a sua relação peso-potência era de apenas 8,4 kg por cavalo. Com esse resultado, o Puma GTB fazia de 0 a 100 em 12,4 segundos, enquanto a sua velocidade máxima era atingida em 170 km por hora. E você pode até estar achando pouco, mas para a sua época, eram números excelentes. Já o consumo, este veículo era capaz de fazer até 5 km por litro na cidade, e de 7 na estrada. Em relação à segurança, este veículo era equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Em primeiro lugar, está o Ford Corcel GT. E você pode até estar se perguntando, por que um carro pequeno e fraco de motor, como o Corcel, está nessa lista? A resposta não está na sua potência, e nem no seu tamanho, mas sim no seu visual, pois este veículo trazia detalhes semelhantes aos muscle cars americanos, e como os próprios brasileiros já dizem, o Corcel é o Mustang brasileiro. A versão que vamos apresentar aqui hoje é a GT, que se destacava por apresentar linhas elegantes e um visual personalizado, focado ao público mais jovem. Com isso, a versão GT recebeu uma série de detalhes, como frente com faróis auxiliares, e grade com frisos horizontais, faixas decorativas e rodas com desenho esportivo. Por dentro, o Corcel GT ganhou um volante esportivo de 3 raios, novo painel e console central com os instrumentos auxiliares. Enquanto embaixo do capô, a sua mecânica foi modificada para render mais potência. Agora este pequeno motor de 1,4 litros rendia a potência de 85 cavalos e 11,6 kg de torque a 3.600 RPM. Como o Corcel GT pesa 962 kg, a sua relação peso-potência ficou em 11,3 kg por cavalo. Agora, falando de números, este veículo era capaz de fazer um 0 a 100 em 16,6 segundos, e a sua velocidade máxima era atingida em 144 km por hora. Em relação à segurança,
Este veículo era equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Agora, em relação à economia de combustível, o Corcel GT fazia 9,8 km por litro na cidade e 12 na estrada. Analisando os números de todos os carros dessa lista, o Corcel GT perde em quase tudo, mas em economia, nenhum destes chega perto do Corcelzinho. E você, já viu, ou já teve um desses carros desta lista? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.